pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dorinha, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre alergia alimentar. Como é que acontece? Por que que nós temos alergia alimentar? E vamos também falar a diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar, porque são duas coisas diferentes, tá bom? Bom, veja bem, se você gostar do vídeo, diz aí que você gostou, tá bom? Dá um joinha. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, escreve aqui nos comentários do canal, tá bom? Bom, o que é alergia alimentar? Olha, alergia alimentar é quando o nosso organismo produz uma reação imune contra um componente de determinado alimento, tá? Como resultado dessa alergia alimentar ou como resultado dessa reação do organismo, existem alguns sintomas. Os sintomas da alergia alimentar, eles são basicamente coceira e inchaço. Essa coceira e esse inchaço pode acontecer na pele, em qualquer região da pele, mas pode acontecer também nos lábios, pode acontecer no céu da boca. O paciente pode ainda ter vômito, diarreia, pode chegar a ter falta de ar e pode ter anafilaxia. A anafilaxia é o sintoma mais grave ou o sinal mais grave da alergia alimentar. É uma reação sistêmica. Então, pode atingir várias regiões do corpo e atinge também o sistema cardiovascular. Então, por isso que a anafilaxia é bem mais grave do que os outros sintomas da alergia alimentar. Pode acontecer queda de pressão, o paciente pode ter chiado no peito, pode começar a apresentar arroxeamento dos lábios e a consequência pior é a síncope. A síncope é a perda dos sentidos e essa síncope pode até levar o paciente a óbito. É claro, gente, não é tão comum, mas acontece. Existem pessoas que morrem sim, devido à alergia alimentar, tá? Bom, quais são os principais alimentos que causam alergia alimentar? Olha, a gente ouve falar muito do camarão, né? E é verdade, os frutos do mar, incluindo aí o camarão, os peixes em geral podem dar alergia alimentar. Outro que a gente ouve falar muito é o amendoim, mas não só o amendoim, como as castanhas em geral, também o ovo, a soja e o trigo. Esses são os alimentos assim mais comuns de causarem a alergia alimentar. Agora, existe uma prevenção? Existe a prevenção. Só que aqui, gente, a prevenção é o seguinte: não ingerir mais esse alimento. Se você descobre que você tem uma alergia alimentar, o que você tem que fazer é não ingerir mais esse alimento, porque senão você vai correr o risco de ter um processo alérgico muito importante, muito grave, chegando a um choque anafilático, que é isso que a gente já acabou de descrever agora, tá? E o diagnóstico, como é que faz? Para fazer o diagnóstico, além da observação pessoal da gente, né? Mas existe um diagnóstico sim. É a dosagem da imunoglobulina E. A imunoglobulina E é o anticorpo que aparece aumentado no caso dos processos alérgicos. A imunoglobulina E, ela pode ser dosada especificamente para cada tipo de alimento. Então aí, lógico, aí quando se fala em fazer exame e quando se fala em tomar medicamento, aí depende do médico, né? Aí o médico, você vai explicar para o médico os seus sintomas e o médico vai solicitar esse exame. E para sair do choque, tem remédio? Tem sim, gente, tem remédio.
Esse remédio chama epinefrina, que é adrenalina. Então, esse é um remédio que, se aplicado ao paciente imediatamente no momento do choque, o paciente sai desse choque e aí então ele pode se recuperar perfeitamente, tá bom? Bom, e a intolerância alimentar? A intolerância alimentar já é outro sistema. É quando o nosso organismo não consegue digerir um alimento. Não consegue digerir devido à deficiência de uma enzima. O que são as enzimas? As enzimas são tipos de proteínas, mas que são essenciais para todas as reações químicas que acontecem dentro das nossas células. Então, se a gente não tiver uma determinada enzima que é importante para digerir o alimento, a gente não vai conseguir digerir esse alimento, tá certo? Então, e quais são os alimentos mais comuns de causarem intolerância? Que são também muito conhecidos. Olha, intolerância à lactose, que é intolerância ao leite e aos derivados do leite. Intolerância ao glúten, que é a intolerância ao trigo e à cevada, e, portanto, a todos os alimentos que sejam feitos por trigo, por cevada, ou por leite, ou por derivados de leite, né? Então, e aí incluem os pães, as massas, em geral, né? Bom, qual que é a prevenção? Nesse caso aqui, como é uma intolerância, ela causa um desconforto muito grande, mas não causa morte. Então, a prevenção é evitar o consumo desses alimentos. E quais são os sintomas da intolerância alimentar? Tem dor, o paciente tem dor e distensão abdominal, pode aparecer aquele ronco na barriga, eliminação de gases, diarreia, náusea, vômitos. E qual que é o tratamento? Existe também um tratamento, que é feito com o médico, como eu falei, tratamento é com o médico, né? Então, se faz inicialmente uma dieta restritiva. O que é dieta restritiva? Não ingerir aquele alimento. Depois, esse alimento ele vai sendo reintroduzido aos poucos e com o uso de medicamento. Então, existe um medicamento que o paciente pode utilizar. O ideal é que você evite mesmo esse alimento para não ter o desconforto, mas se você vai a uma festa, um jantar, etc., você pode tomar o medicamento e fazer uso do alimento, né? Então, a intolerância é bem mais fácil de lidar do que a alergia, né, gente? Até porque alergia nós sabemos, já foi falado aqui, alergia a gente nunca melhora. Na alergia, com o passar do tempo, só piora, infelizmente, né, gente? Então é isso daí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. E qualquer coisa, escrevam aqui nos comentários, tá bom? Brevemente a gente retorna com outros vídeos. Gente, muito obrigado e fiquem muito bem.